Shalom, olá, nós estamos aqui, né, mais uma vez, e hoje para a nossa 10ª aula sobre o assunto do dilúvio, né? A gente tem aí o tema Jesus em Noé, passado, presente e futuro, né? E é interessante porque a gente já, né, tratou de tantos assuntos aqui e a gente está longe ainda de acabar, né? Hoje a gente está concluindo, né, uma parte onde a gente fala do personagem Noé e começando já um pouquinho já a falar sobre a arca, né? Então a gente tem muito que falar sobre a arca, sobre o dilúvio e o pós-dilúvio. Então assim a gente tem muito conteúdo para que a gente possa trabalhar, né, se Deus assim nos permitir. Então vamos ao assunto de hoje, né? Noé, Salvador e Resgatador. Então, a gente já tratou aqui de vários aspectos da pessoa de Noé, a gente vai falar hoje sobre Noé como salvador da sua família, que está registrado lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Em Hebreus 11, 7 nos diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A gente vai destacar essa expressão salvação da sua família, né? Para a salvação da sua família, ele preparou a arca. Pois bem, quem então é esta família de Noé que foi salva, né? A gente pensa na família de Noé como o próprio Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas esposas, né, as 3 noras de Noé, essas 8 pessoas. Mas se a gente analisar, né, o contexto de Gênesis, por exemplo, lá em Gênesis 6, versículo 2, cita os filhos de Deus, né, que estavam se corrompendo ao se unirem às filhas dos homens, né, as filhas de Adão, e gerando gigantes, né, mais violentos e mais famosos que os gigantes anteriores. Então, se a gente pensar, né, na família de Noé como uma descendência que já vem desde Adão, mas que leva, carrega esse termo, nesse título de filho de Deus, a gente vai, né, incluir, né, muito mais do que isso. Então, desde Adão, né, que gerou Sete, que gerou Enos, Cainã, Maléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, né, que gera Sem, e depois do dilúvio, Arfaxad, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naú, Terá, e o tão famoso Abraão, né, que vai gerar aí Isaac, Jacó, Judá, e Judá gera Pérez, o Pérez é que gera Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, né, lá a história de Ruth, né, que gera Obed, que gera Jessé, Davi, né, o grande rei Davi, que gera Salomão, depois Roboão, Abias, Asas, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, né, e por fim José, né, que estava, né, vamos dizer, no noivado com Maria, que gera Jesus. Então, essa família, né, dos filhos de Deus, mais do que aquelas outras pessoas que estão sendo salvas ali, mas, na verdade, é uma semente, uma descendência de filhos de Deus que precisariam ser preservados para gerar o grande Yeshua, o grande Salvador, né? Aqui a gente colocou os mesmos nomes, né, mas de uma forma organizada diferente, né, em 5 colunas, desde Adão até Yeshua, e a gente destaca aqui, né, o tempo, mais ou menos, né, que eles viveram, né, essas pessoas, e alguns nomes, né, como, por exemplo, Sem, o filho de Noé, vai gerar os semitas, né, hoje até existe o termo antissemita para aqueles que perseguem Israel, Éber, que é o pai dos hebreus, ou, por exemplo, o hebraico, que é a língua de Israel, né, o próprio Jacó, né, que mudou seu nome, teve o seu nome mudado para Israel, né, e depois, né, todos esses filhos, né, são chamados de filhos de Israel, a própria terra deles é chamada de terra de Israel, então aí os israelitas, e por fim, um de seus filhos, Judá, que gerou uma das tribos, né, a tribo dos reis, que, né, eles acabam sendo, né, de uma forma geral, sendo conhecidos como judeus, né, por conta dessa tribo, né, que gerou os reis. Ok, então, essa genealogia está baseada em Gênesis 5, por exemplo, e Gênesis 10, e também Gênesis 11 e
Mateus 1. Vocês podem encontrar todos esses nomes aí. Pois bem, o dilúvio ocorreu, então, não apenas para condenar os pecadores, né, mas sim para preservar a semente justa. Tá? Como assim? Se o Senhor não tivesse intervido com um dilúvio, a semente de Satã teria destruído a semente da mulher. Então, como havia lá a questão da disputa entre os gigantes, a violência, a perseguição, o próprio Caim que matou Abel e uma série de outras sucessões de ataques, né, a semente de Satã, né, como Deus profetizou lá em Gênesis 3,15, teria destruído a semente da mulher, ou os filhos de Deus. Né, mas Deus não poderia permitir isso, então o dilúvio não é só para trazer juízo e punição sobre os ímpios, mas também preservar essa semente santa. Aqui a gente conclui, né? Se o dilúvio não ocorresse, a serpente teria tragado a semente da mulher, não só através de violência, de ataques, mas a própria corrupção, né? Teria seduzido e feito com que a própria semente da mulher, né, os filhos de Deus, tivessem se corrompido também. Pois bem, então, a família salva na arca é a semente que geraria o povo de Israel, da qual viria o verdadeiro Salvador. Tá? Então, essa é a nossa proposta aqui, né? É mostrar que, mais do que salvar nós e sua família, Deus tinha em vista lá na frente, né, um propósito santo de salvar essa descendência, né, que preservou a genealogia e tudo mais, preservou, né, a palavra, os ensinos, né, a Adão, os ensinos de Abel, né, de Enoque, enfim, isso precisava ser preservado. Então, Deus preserva, né, através da arca. Bom, e se a gente, né, analisar um pouco mais o termo, né, de salvação, lá em Hebreus 11:7, no grego, né, a gente pode identificar, não sei falar, né, grego, mas é algo como soterion, né, esse termo salvação no grego, e se a gente buscar no hebraico, né, no chamado Antigo Testamento, a gente não vai achar essa palavra, mas a gente consegue achá-la pela tradução que foi feita na Septuaginta, né, no século III antes de Cristo, né, foi a primeira tradução das Escrituras do hebraico para o grego, então a gente consegue achar essa palavra soterina. Né, em vários versículos eu vou citar aqui apenas três. O primeiro deles é Gênesis 49, 17 ao 18, quando Jacó, né, Israel, está profetizando sobre cada um de seus filhos, ele fala sobre Dan, né, como algo, né, como alguém, né, e que seria meio traiçoeiro, mas Jacó, né, Israel levantam para amor, ele diz, a tua salvação espero, ó Senhor. Então aparece a palavra grega soterion, lá na tradução da Septuaginta, que no hebraico seria Yeshua Tear, é mais ou menos assim. Também esse termo, soterion, aparece em Êxodo 15:2, né, onde Moisés, depois de atravessarem o Mar Vermelho, eles cantam a canção dizendo: O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Então aí a gente tem novamente o termo salvação soterion, no grego, na Septuaginta, e no original, no hebraico, seria algo como Ishu. E, por último, né, no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículos 4 e 5, Joacás, né, ele clama ao Senhor, está passando por um grande desafio em Israel, eles estão sendo oprimidos pelo rei da Síria, quando no versículo 5 vai dizer, né, ouviu-nos e mandou aos israelitas um Salvador. Então, destaquei só esses três versículos, né, que aparecem no português salvação e salvador, seria a mesma palavra grega, soterion, né, no hebraico diferencia um pouquinho, né, por conta das conjunções que estão próximas, preposições, alguma coisa do tipo, mas, enfim, a ideia é a mesma. Que, se a gente jogar lá para Hebreus 11:7, ficaria algo comum. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para Yeshua da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo. Né? Então, a gente pode perceber aí, né, que, de alguma forma, né, Noé está representando o próprio Jesus, porque Yeshua, em hebraico, né, é o mais próximo do nome em hebraico da pessoa de Jesus. Sendo assim, né, Noé, portanto, representa aquele que salvará a sua família
de um grande juízo divino. É isso mesmo. Né? Então, ali, né, Noé está representando Jesus, né, um Salvador que salva a sua família de um grande juízo futuro. E a gente pode lembrar, né, do próprio Jesus que verdadeiramente, né, no fim de tudo, vai trazer salvação para a sua família, né, para Israel, para esse povo, para essa nação escolhida. Eu destaquei aqui apenas um texto, né, lá em Zacarias 12, versículo 7, um pedaço do versículo 7 e o versículo 10, que fala, né, que o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. Tá? Então, citando aí, né, os judeus. E aí no versículo 10 diz sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, né, o Senhor derramaria, né, ou vai derramar o espírito de graça e de súplicas, né, eles olharão para o Senhor, a quem transpassaram, né, ou seja, eles furaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, ou seja, o único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, primeiro filho. Então a gente vê aí já uma profecia sobre o Salvador, né, lá no rolo, né, no livro de Zacarias, falando que no fim dos tempos ele virá para salvar o seu povo Israel. Então ele de fato, né, tem essa missão de lá no fim salvar Israel. O povo de Israel não está perdido, né, existe muito propósito para eles. Mas não é o nosso assunto aqui, tá bom? A imagem que eu coloquei ao fundo, né, de Jesus, né, é uma representação de Jesus entrando em Jerusalém, né, sendo recebido com ramos, né, e tudo mais, e lá as crianças clamavam, Hoshiana, né, Hosana, que é salva-nos, Senhor. Então, um clamor por salvação, que representa, né, representou algo que vai acontecer lá no futuro. Eles vão clamar por Jesus, eles vão suplicar por Jesus, pelo seu Salvador, e o Senhor Jesus virá para eles. Bom, mas os que não foram salvos tiveram a oportunidade de serem salvos, ou simplesmente Deus os ignorou? Será que eles tiveram a possibilidade de se arrepender, de confessar os seus erros e de, por exemplo, entrarem na arca? Né? Então, vamos lá. O último tópico que a gente vai tratar aqui sobre Noé é o fato de ele ser um pregador da redenção pela arca. Como a gente vai explicar. 1 Pedro 3,20 diz que cita a longanimidade de Deus enquanto esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, Deus, ele tinha um longo ânimo, né, a sua longanimidade, enquanto Noé preparava a arca, porque não foi rápido, não foi uma semana de construção, um mês de construção, um ano de construção. Demorou muito tempo para que pudesse ser construída uma embarcação, né, como aquela. E enquanto isso, Deus, ele tinha um longo ânimo. O que que significa isso, né? Deus ser longânimo é porque ele estende a sua ira, ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. E se a gente unir isso a Gênesis 6:3, a gente percebe quando Deus fala que, né, ele não contenderia mais com o homem, né? Mas ele daria 120 anos. Então Deus deu bastante oportunidade de arrependimento. E por último, né, segundo Pedro 2:5, diz que Noé era o pregoeiro ou pregador da justiça. Então, durante o período em que Noé construía a arca, Deus agia com longanimidade, né, com paciência, deu muito tempo, né, deu mais de um século, pelo menos, de oportunidade de arrependimento, enquanto isso Noé pregava. Mas como Noé pregava? Né? Gênesis 8:20, né, a gente já citou no vídeo anterior o fato de que Noé era um sacerdote, né? Noé, ele levantava altares, né, e oferecia para Deus animal limpo, né? Então, e ave limpa, né, e oferecia holocaustos. E aí a gente citou, né, que nunca Deus quis nada tipo de nenhum dos sacrifícios animais, né? A gente citou textos como 1 Samuel 15:22, né, onde Deus diz que não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, ele tem prazer em que obedeça a sua palavra, esse é o seu prazer. Salmo 40, versículo 6, diz que Deus não quer sacrifício e ofertas, né, nem holocaustos e ofertas pelo pecado, ele não requereu isso, ele não pediu isso. Salmo 51, 16, 17,
né, também diz, né, o próprio Davi, ele vai dizer, né, que Deus não tem prazer em sacrifícios, senão ele daria, né, ele não se agrada de holocausto. O profeta Oséias, né, em Oséias 6,6 diz, né, Deus quer misericórdia, ele não quer sacrifício. E aí, tantos outros textos, né, como a gente colocou aqui para vocês lerem, né, Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias. Então, diante de tantos textos onde nós vemos que Deus não tem prazer em sacrifícios, né, e se Deus não aceita, não pediu sacrifícios, por que que eles sacrificavam? Por que que eles ofereciam esses animais, né, diante de altares? Né? E aí a gente pode ler, né, a ideia que o apóstolo Paulo e o escritor aos Hebreus trazem sobre esse tema. Né? Eles dizem que tudo isso, né, todos os rituais, todo o tipo de comidas, festas, celebrações, né, todo o ritual dentro do santuário, tudo isso era sombra, né, sombra das coisas futuras, sombra das coisas celestiais, sombra dos bens futuros. Aí você pode conferir tanto em Colossenses 2, 16 e 17, quanto em Hebreus, capítulo 8, 4 e 5, ou capítulo 10, versículo 1. Então, isso, tudo aquilo era uma sombra. Eles entendiam que eles estavam fazendo, né? Os homens de Deus entendiam, não posso dizer que a sociedade como um todo entendia, né? Mas os homens de Deus, os profetas, né, aqueles que tinham contato com Deus, que se relacionavam com Deus, entendiam que tudo aquilo ali era só uma sombra de algo bem maior, né, que aconteceria. Então Abel, né, entendeu, Noé, Abraão, né, e todos Moisés, a partir de Moisés, né, todas as ofertas de sacrifícios. Então, para a gente exemplificar aqui, né, não só a questão do sacrifício, mas a própria vida em si, né, Gênesis 4, versículo 10, diz o seguinte: E disse Deus, que fizeste? Deus perguntando para Caim: A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, o sangue de Abel, né, tinha uma voz, né, o sangue derramado de Abel clamava a Deus. Então, tem fala, né? E Hebreus 11:4 nos diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Então, pelo ato do seu sacrifício, né, dando Deus testemunho dos seus dons, dos seus presentes, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, a oferta de Abel não era uma simples oferta, mas era uma oferta que falava, que testemunhava, né, que ensinava para as pessoas alguma coisa. E a gente até colocou aqui como conclusão, né? Abel não tem uma pregação registrada, a gente não vê a fala de Abel em nenhum momento, mas o seu sacrifício prega, e também a sua própria vida assassinada é uma pregação. Então, a atitude, né, hoje chamam de atos proféticos, né, algumas ações que algumas pessoas, alguns homens de Deus fazem. Então, a atitude de Abel de sacrificar era já uma pregação, tá? Que, lógico, falava e fala sobre a pessoa de Jesus, né? O sacrifício de Jesus. Todos aqueles sacrifícios representam, né, a morte do inocente, né, devido ao pecado do homem. Bom, mas além dos sacrifícios animais, que recursos Noé utilizou para pregar, né? É, além da questão de matar animais, né, como Noé pregava? Então a gente quer falar aqui hoje, né, que não apenas Noé simbolizava o Salvador, mas a arca em si transmitia a mensagem da salvação, ou seja, a arca era o meio pelo qual Noé pregava. Vamos dizer que Noé nunca abriu a sua boca para pregar, né? Mas a arca falava por ele, né? Não estou dizendo que ele nunca pregou, mas se ele não tivesse pregado nada a vida toda, né, a arca teria pregado por ele. Vamos começar a falar então sobre a arca aqui, com o intuito de iniciar as meditações sobre o seu simbolismo. Tá? Então, a gente vai começar pela primeira fala de Deus com relação à arca. Está registrado lá em Gênesis 6, versículo 14. Diz assim, né, Deus falando para Noé: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. A minha tradução, né, uma das traduções está assim, madeira de gofer. Gofer é o original hebraico. Farás compartimentos na arca e a bitumarás por dentro e por fora com betume. Tá? Então, eu vou destacar aqui as palavras lá do hebraico, né? A madeira de gofer, no hebraico é isso mesmo, gofer.
Betumarais é cofereta, ou coferetá, enfim, e betume é gófer. Então, se vocês repararem, né, as três palavras, tanto gófer quanto betumarais betume, elas têm as letras parecidas, né? As letras, até o símbolo, né? São praticamente a mesma palavra. E a gente vai meditar sobre isso. Bom, a gente vai, né, em primeiro lugar, lá para a Septuaginta, né? Para entender por que foi traduzido aí como betume, betumarais e betume. Betume, ou asfalto, é o termo que surge a partir da tradução do hebraico para o grego, na versão da Septuaginta, século II ou III a.C., como material que cobriu a arca por dentro e por fora, unindo as brechas entre uma madeira e outra, tornando a arca à prova d'água, né? Não poderia entrar água dentro, né, pelo meio das madeiras, né? Então tinha que estar bem coberta. E aí a Septuaginta traduziu, né, essa cobertura, né, como betume. Né? Betume, asfalto, piche, depende da tradução também, é um hidrocarboneto que escoa lentamente do solo em vários locais. Surge, brota do solo. Quando é aquecido, o betume produz massas de asfalto flutuantes. Tá? Então, teoricamente, ajudaria a arca a flutuar, se fosse betume de fato. Lá no grego, né, na Septuaginta, né, o termo lá para betumarais é asfaltoses, e o termo betume é asfalto. Então, é um termo grego. Ok, então, seria possível ser asfalto, ser betume? Betume é utilizado há muito tempo, né? Há muitos séculos, há milênios atrás. Então, alguns usos históricos do betume a gente vai listar aqui. Esculturas e ornamentos suméricos em Suzã, tinha betume. Embalsamamento de cadáveres de faraós pelos antigos egípcios, né? Então, tem alguns faraós que eles foram embalsamados com betume. Argamassa para edificações e pavimentações babilônicas, como pontes e construção de templos assírios. Então, tanto na Babilônia quanto na Síria, né, foi encontrado, né, construções com betumes. O uso de asfalto, né, o betume, para impermeabilizar pequenas embarcações. Então, vocês vão, de fato, encontrar pequenas embarcações com betumes. Então, por isso, né, esse entendimento que poderia ser betume, que cobriu a arca. A impermeabilização de canalizações e locais de banhos pelos povos pré-históricos da Índia, então bem distante, né, lá da Babilônia, né, da Síria, lá na Índia também já foi utilizado no passado. Ok, mas existem três termos na Bíblia que foram traduzidos por betume em algumas traduções, tá? O primeiro termo hebraico é zefet, que é encontrado lá em Êxodo 2:3 e Isaías 34:9. Só essas duas passagens. Remar, que aparece em Gênesis 11:3, Gênesis 14:10 e Êxodo 2:3. Né? Então, em Êxodo 2:3, por exemplo, são empregados os dois termos acima, né, Zefet e Remar, indicando substâncias diferentes que juntas são aplicadas como impermeabilizantes no cesto que salvou Moisés. Então, a mãe de Moisés, quando fez aquele cestinho, né, para o bebê Moisés flutuar no rio Nilo, né, ela impermeabilizou com Zefet e com Remar. Esses dois termos, então, que parecem ser a mesma coisa, não são, né, são ingredientes diferentes, né, para impermeabilizar o cesto de Moisés. Ok. E Kófer. A questão é que Kófer só é traduzido em Gênesis 6,14, em nenhum outro lugar. Então, quem traduziu ali não tinha uma referência em outra passagem bíblica, né, de Kófer como betume, tá? Para traduzir de tal forma. Ok. Aí na imagem de trás, né, a gente tem um exemplo de betume brotando do solo e um homem, né, ele tirando, né, ele mostrando, né, o betume, né. Bom, se o termo hebraico não está associado ao betume em nenhuma outra parte das escrituras, né, como Kofa, qual seria então a melhor tradução para o termo? Isso é um desafio, tá? Um desafio já desde sempre, né? Desde o primeiro tradutor lá de Gênesis até os nossos dias. Então a gente não quer traduzir exatamente, né, mas trazer um sentido melhor
para a palavra gopher, ou coffer. Bom, coffer, já, né, que é a palavra que foi traduzida aqui como betume, ele ocorre mais de 110 vezes nas Escrituras, com diversas traduções. Como betume é só em Gênesis 6,14. Né? Não tem nenhuma outra referência, como a gente falou, de coffer como betume em qualquer outro texto bíblico. Tá? Mas, por exemplo, em Cantares, capítulo 1, versículo 14, e capítulo 4, versículo 13, né, coffer, ele é traduzido às vezes como chipre, às vezes como cipreste, ou como rena, é como uma planta chamada rena. Então, cipreste é uma árvore, chipre é uma localidade. E aí, né, seria, né, de acordo com o significado, um dos tipos de árvores que produz resina. Ok. Coffer, né, o que tem a ver coffer com Chipre, ou Cipre, ou Quipre, ou Quipreste, ou Cipreste. Né? No hebraico, usa-se a mesma letra para o som de F e P, dependendo da palavra. Tá? Então, a, a palavra F ou P, então coffer ou copre, por exemplo, né, não tem problema. Tá? Então, o fato de, às vezes, ser traduzido como Chipre ou Cipreste é assim mesmo. Tá? Pode ser traduzido com a letra F ou com a letra P. E no português isso acontece também, ou pelo menos acontecia. Né, o dígrafo PH, né, de farmácia, telefone, ninguém fala farmácia ou telefone, né? A letra P, né, mas no passado, né, se escrevia farmácia com P, né, e se pronunciava como F. Ela foi abolida, né, em 1911, na reforma ortográfica, porém ainda se usa, né, em Rafael, Rodolfo, Raifone, Philips, Febo. Então, a palavra, a letra P, em muitos lugares ainda é traduzido, né, ainda é lido como F, tá? Mesmo aqui no Brasil. Outro exemplo, a sigla do IPAM, né, lida como IFAM, muitas vezes, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E Anopheles, né, o mosquito transmissor da malária, é lido, né, dessa forma aqui no Brasil. Né? Se escreve com P, mas se pronuncia F. Então, por isso que coffer é a mesma palavra para Kipre. Né? Então, troca o F pelo P, né, em algumas situações. Ou se peste, é a mesma coisa. Ok. Então, entendido isso, né, eu cito aqui o versículo de Cantares 4,13, né, quando diz: os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste como nardo. Né, então, está aí, né, a palavra cipreste, né, trocando P pelo F, né, mas seria a mesma palavra. Voltando aqui, se a gente comparar lá, a letra K, né, no português, né, em verde, a letra F e a letra P, né, em amarelo, e a letra R em verde. Então, para dizer que é a mesma palavra, só acrescenta aí, na maioria das vezes, as vogais. E aí, né, a gente percebe que Gênesis 6,14, por causa disso, ele tem algumas traduções que não está na madeira de gofer, como a gente citou no começo. Mas, por exemplo, existem traduções, né, que diz, né, faça marca de tábuas de cipreste, ou você, porém, fará uma marca de madeira de cipreste, ou, por exemplo, né, já na versão católica diz, faze para ti uma marca de madeira resinosa, já interpretando a palavra cipreste. Né? E na versão livro também, faz então a embarcação com madeira resinosa. Então, madeira de gofer é traduzida às vezes como madeira de cipreste ou como madeira resinosa. Cipreste seria praticamente a mesma palavra gofer, mas resinosa já é uma interpretação do que seria o cipreste. Tá? Então, o que é gofer ou cipreste, afinal? Não necessariamente cipreste seria uma espécie de árvore aqui. Tá? Na Bíblia, existe o termo cipreste em várias passagens para termos hebraicos diferentes. Tá? E aí, dificulta um pouquinho. Mas, assim, aqui, né, não necessariamente cipreste é uma espécie de árvore
isolada, mas um conjunto de espécies de árvores, vários tipos de árvores diferentes, todas elas produzem resina, que pode ser utilizada como impermeabilizante. Então, a arca não necessariamente foi feita de um tipo de madeira só, de um tipo de árvore só, mas de tipos, sejam eles quais forem, que produzem uma resina, né, esse líquido que está aparecendo aí na imagem, né? E esse líquido, né, essa resina, ela ajuda a impermeabilizar, ou seja, tapar os buracos, né? Então, não é só, não nos é apresentada a espécie de árvore utilizada para construir a arca, mas sim a sua característica. Ou seja, teria que ser uma árvore que, dela própria, deveria se extrair um material que a cobrisse por dentro e por fora. Gofer, então, pode sim ser traduzido como madeira resinosa, por conta de tudo isso que a gente falou até aqui. Tá. Então, além de, né, gofer, né, o gofer, ser traduzido como betume, né, em Gênesis 6,14, ou como chipre, cipreste, ou rena, em Cantares, também é traduzido em 1 Samuel 6,18 e 1 Crônicas como vila, né, aldeia, campestre ou povoação do campo. Então, como moradores que moram fora da cidade grande, né, que moram fora da cidade construída por muros, por pedras, né, pessoas que usam madeira para construir suas residências, por exemplo. E como podemos entender pelas escrituras que o tipo de madeira utilizada para construir a arca está ligado ao ato de cobrir a arca, né? Como a gente pode entender isso, né? Bom, a palavra kofer, ela também é traduzida na Bíblia, como a gente falou, são mais de 110 nas citações. Então, não só betume, Gênesis 14, não só chipre, cipreste ou rena, em Cantares, não só vila, né, vila campestre, mas também, né, na maioria das vezes, né, ele é traduzido, a palavra kofir, que foi traduzida como betume, lá em Gênesis 6, é traduzido como oferta para o perdão, ou expiação, ou às vezes propiciação. Olha aí a quantidade de textos que são citados, né, esses termos, né, em Êxodo, Levíticos, em Números, Deuteronômio, Samuel, Crônicas, Neemias, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, todos eles citam, né, a palavra kofir, mas nada relacionado a betume, né, mas traduzido como oferta para o perdão dos pecados, né, como expiação ou propiciação. Então, um exemplo aqui, né, Êxodo 32, 30, vai nos dizer, né, vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado, ou cobertura pelo vosso pecado, né, a gente vai chegar lá, né. A palavra propiciação é a cooperar, né, aqui. Então, propiciar, né, propiciação significa oferecer meios para que alguma coisa se realize, proporcionar, né, as condições para a realização de algo, assegurar, permitir, tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira. Então, é alguém que vai estimular com que algo aconteça, né, vai proporcionar alguma coisa, né? E kofir, né, então pode ser traduzido pelo dicionário Strong, como cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação, pacificar, propiciar. Então, essa propiciação, né, essa esse ato de proporcionar alguma coisa é sempre no sentido de aplacar a ira, né, amenizar uma situação. Tá? Aqui no caso, em Êxodo 32, 30, né, o povo pecou, né, grandemente. Então Moisés, né, ele vai até Deus para tentar cobrir, né, ou seja, para tentar conseguir de Deus um favor, né, um perdão. E aí, né, existem três palavras aqui que estão ligadas à palavra kofer, ou koper, que é o próprio dia das expiações, né, que é celebrado todo ano pelos israelitas no mundo inteiro. O dia das expiações seria Yom Kippurim, né, Kippur, né, está ligado lá, kofer, ou koper.
Então, nos dias das expiações, eram feitas expiações pelos pecados. Expiações é cópia, ou cófia. E aspergindo, e como era feita, né, essa expiação pelo pecado? Aspergindo, né, salpicando sangue no propiciatório. Propiciatório é caporet, né? Então, capor, né, tem a ver com coper, né? A gente vê aí, então, que essa palavra é bem usada em toda a Bíblia, essa palavra de Gênesis 6,14, e sempre, né, ligado aí, né, ou melhor, na maioria das vezes, ligado à questão do pecado, né, e algo que um sacerdote precisa fazer para cobrir o pecado, para perdão do pecado, para conseguir o favor daquele que pecou. Ok. Por último, né, o último dos significados para a palavra copper, que também não tem nada a ver com betume, é o seguinte: copper, o coffer, pode ser traduzido como resgate, como um pagamento que protege o culpado da condenação da morte, ou muitas vezes traduzido simplesmente como um presente, né? Um presente ou um pagamento que livra o culpado da morte. Tá? Então é citado também várias vezes: Gênesis, Êxodo, Números, 1 Samuel, 2 Samuel, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías e Amós. Então, o primeiro exemplo que a gente gostaria de destacar aqui é Gênesis 32, 20, quando Jacó está indo em direção ao seu irmão Esaú. Esaú tinha ameaçado ele de morte, né, porque de alguma forma ele usurpou, né, não foi bem uma usurpação, mas enfim, né, ele conseguiu o direito de primogenitura do Esaú. Esaú queria matá-lo. Então, o Jacó, o que ele faz, né, para que a ira de Esaú se aplacasse, né? Ele manda presentes, né? Então, aqui até o texto de Gênesis 32, 20 diz: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim. Então, ele mandou animais, enfim, ele mandou presentes na frente dele para que Esaú, né, ficasse quebrantado e não o matasse, né? Ele tinha medo que o irmão o matasse. Então, olha aí, presente é capor, ou copa. Êxodo 21, 30, né, aqui diz, né, se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Então, por exemplo, se uma pessoa vai lá, né, sem intenção, mata o boi do seu vizinho, então o vizinho tem que determinar qual o valor, qual o presente que, né, essa pessoa, né, ele tem que pagar para que eles não briguem, para que não haja uma desavença. Então, é traduzido como presente, cópia, ou como resgate, ou seja, um preço para que não aconteça a briga e até a morte. E por último, né, eu cito aqui Êxodo 30, versículo 12 até o 16. Então, resumindo, está aqui, né? Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, a metade de um ciclo. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás a serviço da tenda da congregação, para fazer expiação por vossas almas. Então, esse resgate e essa expiação destacados aqui, os dois são cópia, ou seja, é um preço para livrar os primogênitos, ou futuramente os levitas, né, da morte, né, porque Deus lá no Egito poupou os primogênitos. Então, depois disso, os primogênitos teriam que ser devolvidos para Deus, né, eram de Deus. Então, se eles não fossem entregues para Deus, então eles teriam que pagar um resgate pela sua vida, não presente pela sua vida, uma expiação pela sua vida. Sendo assim, então, a gente consegue compreender que a arca, ela de fato é um grande presente para livrar o culpado da morte. Quem é o culpado da morte? A Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E como nós falamos já em outras oportunidades, Noé era perfeito? Não. Sua família, seus filhos, sua esposa, suas noras eram perfeitos? Ninguém. Então todos eles não eram melhores do que qualquer outro que morreu no dilúvio. Eles mereciam a morte, porque eles eram pecadores. Mas a arca, ela era, de fato, né, o resgate, né, para que aqueles que mereciam morrer
né, eles fossem, de alguma forma, perdoados, ou seja, com que eles sobrevivessem, eles fossem salvos, né? Então, alguém sangrou para dar a vida a Noé e a sua família. No caso, né, quem sangrou ali, né, na realidade, foram as árvores, né? As árvores sangraram, né, se eu posso falar assim. Mas, na verdade, aquilo ali é um símbolo de alguém, assim como os animais que morrem, né, o inocente que morre pelo pecador, as árvores sangrando, e foram muitas árvores que foram derrubadas para que a arca fosse construída. A árvore que sangra representa o inocente que morreria para que o pecador vivesse, tivesse vida, pudesse ser salvo. Vocês já entenderam, né? Acredito eu. Então, aqui a gente tem agora dois termos: justificação, que a gente já trabalhou em vídeos anteriores, e redenção, que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo. Justificação, então, o que, que é? É inocentar ou declarar inocente ou livrar da condenação aquele que é culpado. Então, se não era chamado de justo, não é porque ele era perfeito, não, ele era alguém que era culpado, mas foi inocentado, né, foi livre de condenação. E a palavra agora redenção, ela significa o presente para livrar a condenado da morte, o pagamento pela culpa, o resgate, expiação, propiciação, né, a cobertura. Então, o Noé e tantos outros não foram justificados, ou seja, não foram inocentados de graça. Teve um preço, o preço foi pago. No caso aqui, foi pago pela morte, né? Pelo sangramento das árvores, né? Que além de terem sido derrubadas e utilizadas como estruturas da arca, elas sangraram para cobrir, né? Para impermeabilizar, né? Para proteger aqueles culpados da morte. Então, entendendo isso, né, a gente pode citar aqui Romanos 3, versículo 24, que o apóstolo Paulo nos diz: sendo justificados, ou seja, sendo inocentados gratuitamente pela sua graça, ou seja, não pagamos nada por isso, pela redenção, ou seja, pelo preço, pelo presente que há em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço, né? A graça não foi de graça, como alguns explicam hoje, né? Então, nós não pagamos nada para sermos salvos, mas Jesus pagou, teve um preço, foi alto. Quando ele estava na cruz, ele disse: está pago, tetelestai. Aqui alguns textos, né, só para a gente reforçar, né, vários textos bíblicos que chamam Noé de justo, dois em Gênesis, duas vezes em Ezequiel e duas vezes no chamado Novo Testamento. Nós somos chamados de justo, mas ele é justificado pelo preço, pelo resgate que foi pago. Agradecemos, né, a todos os participantes até aqui, né. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu convido vocês a assistirem. Se tiverem dúvidas, se tiverem comentários, pode escrever aqui embaixo, tá? Vai ser um prazer respondê-los, né, e ver lá os seus comentários, o que que vocês estão achando, aprendendo e podendo aplicar para a vida de vocês no que vocês estão aprendendo até aqui, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe e vamos orar para que em breve a gente possa ter mais um vídeo, tá bom? Abraço, até a próxima.